Então, é isso, é você saber, é os socratianos, né? É você saber definir o que é bom para você e para o próximo, e assim você deixar acontecer, ou impedir que aconteça, mudar a vibração. É isso aí. Franciele chegou também. Que bom. Vamos dar. Rodarice, dê alguma opinião sua sobre a experiência dos médios. Tá certo. Eu fiquei esperando chamar a Helena, Glaci ou de Souza. Bom dia a todos. Eu tive uma experiência muito parecida com a Glaci. Eu entrei na Comunhão Espírita, em Brasília, aos 15 anos, por vontade própria. Mas isso eu já tinha premonição, eu tinha umas vidências, eu via barulhos, cheiros, mas, na verdade, não compreendia. Então, quando eu entrei na Comunhão Espírita, realmente só foi para estudar. Agora, quando eu fui para o Bezerra de Menezes, aí aconteceu como a Glaci falou, já foram me encaminhando, médio para trabalhar com mediunidade mesmo, mas eu tinha que estudar. E aí eu fui estudar, e aí o que lembraram eu fazer logo foi trabalhar no passe. Mas aí depois eu fui desenvolvendo as outras mediunidades, né? Então, o que Amadeu falou é perfeito, porque hoje eu tenho uma educação mediúnica muito boa. Óbvio que tem que aprimorar sempre, cada vez mais. Mas, por exemplo, às vezes quando tem a psicofonia e eu vou falar, muitas vezes o irmão quer falar um palavrão, quer dançar, quer levantar, quer fazer algumas coisas, e eu não permito. E eu vejo eu dominando, eu falo não vou falar palavrão, aqui não é para dançar, né? Aqui não é para. Então, isso aconteceu em razão do estudo. Então, como é importante, a gente pensa que, assim, algumas pessoas, né, pensam que basta só ter a mediunidade, não. O que foi dito, espírita instruí-vos, é a grande verdade. Porque se você quer ser um bom instrumento, você tem que ter conhecimento. Então, por isso que nós devemos sempre ter a consciência que o estudo é para sempre. Porque tudo que a gente souber aqui ainda é pouco. Então, basicamente é isso. Eu me sinto bem enquadrada nisso aí e vejo realmente a necessidade da instrução, porque por meio da instrução você deixa de ser boneco de espírito e você passa a ter não só compreensão, mas poder ter comando, porque quem comanda o seu corpo é você. Isso que eu queria acrescentar. Renato, por exemplo, 2 segundinhos só. Veja bem, as informações de Valdez, é muito importante. A gente tem uma experiência viva na turma agora, hoje, nossa irmã Isa Garcia. Isa foi vice-presidente do Bezerra de Menezes e foi estudar lá na federação, já tinha suas bases de leituras e estudos, mas ela passou aqueles 3 anos e meio iniciais sem maiores apetrechos mediúnicos. E ela chegou a dizer, inclusive, que gostaria de deixar, insistimos, foi pedido para ela continuar. Quando ela reiniciou quando ela reiniciou os estudos, repetindo, aí afloraram um monte de coisa, não foi, Isa? Afloraram um monte de aptidões, e aí isso nos leva a compreender que aqueles 3 anos e meio que ela passou na federação estudando, ela estava adquirindo a experiência, o conhecimento, amadurecendo para desenvolver as atividades que desenvolveu, principalmente na condução dos grupos de estudos mediúnicos. Diga, Isa. Foi isso mesmo. E também na parte assim, da parte de reunião de desobsessão, né? Aquele trabalho mais fechado que eu, Amadeu e outras pessoas fazíamos em um dos dias da semana. Foi realmente exatamente isso.
É verdade, Isa, você sabe que nós começamos quase juntos, não foi? Foi, Nós, exatamente. você depois que eu estava por lá, sempre fazendo aquele trabalho da parte de estudo do Bezerra, e o Sr. João Cecílio dava a parte prática, Isa ficou muito tempo com a gente lá, estudando um pouquinho. Mas sabemos as dificuldades que existem. Quer falar isso? Quero. Eu gostaria de dizer, inicialmente, de como eu cheguei à doutrina espírita, né? A primeira vez que eu fui ao Bezerra de Menezes, tinha muita gente, era um sábado, ainda era aquela partezinha só, a primeira partezinha, era só uma porta, não tinha nada de entrada, a sede nova ainda não funcionava. Tinha muita gente, e como eu não fui atendida, não ia ser atendida, eu voltei, não assisti nenhum evangelho. Então, momentos depois, eu tive um sonho, e em virtude desse sonho, eu fui procurar orientação. Fui à federação e me falaram da mediunidade. Aí eu também já estava frequentando porque eu voltei no domingo seguinte, né? No sábado seguinte. Eu voltei para casa e no sábado seguinte eu fui mais cedo e fui atendida. E fiquei trabalhando inicialmente ouvindo. Graça logo me convidou para fazer as palestras, mas aí depois, como a Amadeu disse, eu fui para a federação concomitantemente. E lá eu fiz o curso, o ERJ, né? E lá no Bezerra foi um momento lindo na minha vida, foi aquele que eu passei no Bezerra de Menezes, tenho muita saudade. Foi no Porque faz sábado. muito tempo que eu estou afastada, realmente, do Bezerra, assim, das atividades, porque como eu comecei a morar aqui e acolá fora, e aí distanciou, né? Mas eu tenho muita saudade. Isso aconteceu no domingo, porque quando chegou não existia reunião No sábado, no sábado, era no domingo, viu? é, Aquele tempo só existia o Sr. João Cecílio de cabine, trabalhava na cabine. exatamente. Então, a gente está pouco tempo na doutrina, né, Isa? Está na nossa idade. Vamos ver aí o seguinte. Omar, Nobre Omar, se a gente tem vamos fazer aqui uma analogia seguinte. Quando nós estamos nos nossos trabalhos diários e temos uma caminhada, e vai chegando os novatos, os estagiários novatos, gente nova. Então, quando esse pessoal chega, vem trazendo novas coisas, novas ideias, às vezes não tem conhecimento. Você, como uma pessoa que tem experiência, o que é que você vai fazer? Isso, médios experimentados, mas você é um cidadão que trabalha na repartição e tem conhecimento. O que é que você acha desse movimento, desse momento? Em termos do que está escrito no nosso slide, eu acho até que a gente já comentou isso na sessão anterior, parece até que o seguinte é um complemento. Mas não tem dúvida que também na mediunidade a experiência deve contar. É lógico que, como já foi dito pela Isa, pela Graci, pela Valderice, dizer, há os médios que chegam prontos, mas não são experimentados. E exatamente o estudo é que vai dar essa característica de experimentado. Então, qualquer um, o Renato e Amadeu dizem sempre que todos têm um certo nível de mediunidade, só que não tem experiência e às vezes não desenvolve. Eu estou aqui só olhando, ouvindo, aprendendo, mas não consegui ainda me comunicar muito. A gente tem, como nós já vimos aí, às vezes a gente tem intuições, às vezes a gente tem premonições, só descobre depois que as coisas acontecem. Aquela história, eu já acho que já passei por isso. Né? Então,
mas, vamos dizer assim, a gente não tem consciência e nem capacidade, nem domínio sobre como espiritualmente se desligar do corpo, se comunicar ou receber certas comunicações. Elma, você tá correto, porque é o seguinte, todos nós temos um pouco de sensibilidade, existe a comunicação no mundo espiritual sobre o mundo material. É o seguinte, perguntaram ao professor Jorge Alahá, perguntaram, Jorge, e qual a sua mediunidade? Eu disse, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não faço nada. Aí, então você não tem mediunidade? Se não tiver mediunidade, não tem obsessão. Foi caro e coisa. Então, quer dizer, você é isento de qualquer obsessão, porque existe a obsessão, principalmente desencarnado para encarnado, através da mediunidade. E esta aí é do tipo. Então, quer dizer, se eu não sinto nada, não tenho mediunidade, então eu não sou obsidiado. Então, são casos que você deve observar nesse momento. O que traz os médios experientes? Normalmente, as pessoas que não têm experiência normal, a gente só aprende com as experiências. Não é dizer, porque muita gente diz mesmo assim, diz, eu tenho de errar para aprender. Isso é um erro. Dizer isso é um erro, porque nós temos a capacidade de fazer sem errar. E com isso, nós estamos sempre aprendendo. Se acontecer alguma coisa que não venha dentro do Vai ser conforme, com ela, vai. dentro daquela condição, dentro da condição, a questão não é o erro, a questão é o ensinamento, a meditação, o pensamento que nós estamos fazendo, que devemos fazer. Eu desapareço. E daí, a gente... isso daí aí acontece que, com a experiência, quando ele diz aqui, a experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos. Olha como Kardec coloca aí. Está entendendo? Com a experiência, você vai sentindo, vai olhando, vai sentindo aquilo. Com o tempo, você vai se adequando com aquele fluido. O fluido, depende do fluido, a pessoa vai conseguindo com certas... É interessante que, muitas vezes, um grande... um rapaz fazendo uma palestra disse mesmo assim, muitas vezes acontece de até os espíritos colocar uma senha, tipo uma senha, para dar a comunicação, essa senha entre ele e o espírito da comunicação. Isso daí ele falou, eu achei muito assim, mas quem sabe todos nós somos espíritos que poderemos dizer, combinar a minha chegada, ou a sua chegada, e dizer que vem. Franciele, por favor, fale. Muito obrigada, senhor Renato. Bom dia a todos. Bom dia. Vocês comentando com referência à mediunidade, eu lembrei da experiência que a gente teve quando foi a primeira vez a um centro espírita lá no interior. Lá nós primeiro tivemos a prática e quando a mentora nos orientou a vir estudar, aí eu vi a teoria do que tinha visto na prática. E achei bastante bacana aí os comentários que vocês fizeram, porque me fez lembrar desses detalhes. E a prática, as primeiras vezes, a gente, sem ter ideia do estudo, só ter tido leituras, assim, sem muito comprometimento, é bem... Assim, eu achei interessante, porque eu já tinha lido sobre, mas não é muito bacana, não. É melhor quando a gente estuda, aí fica melhor, as compreensões fica melhor, e mesmo assim a gente ainda não entende direito. Mas, vamos embora. Está melhorando. Para só encerrar, Matheus, vou dizer só um fato que a gente pega muita experiência. Teve um tempo que
depois que nós construímos aquele primeiro andar, houve uma reunião lá em cima, né, nesse primeiro andar, nos primeiros dias. Então, os espíritos chegaram, um médium, o espírito incorporou. Estava eu, seu João Cecílio, toda a equipe, todo o pessoal do Bezerra Menezes, que era pouca gente, não era essa quantidade de gente de hoje. Se tivesse muito o Bezerra Menezes, era 10 pessoas, 15 pessoas no máximo. Quando o espírito deu comunicação, o seu João Cecílio disse: Renato, vá continuar. Eu disse: eu? Não, vá o senhor. O senhor. Ele começou a rir. Mas o que aconteceu? Olha, eu não tinha conhecimento, tinha pouco conhecimento, doutrina, estava chegando no Bezerra naquele tempo, pouco tempo, tinha seu João Cecílio, Dona Lourdes, Dona Abigail, que Isa conheceu, tinha Jaldo Lima, e tinha outros, pouca gente desse jeito. Então, quer dizer, eu disse mesmo assim: não, seu João, vá, para quê? Para eu ver o que seu João Cecílio ia tratar com o espírito que estava dando comunicação. Eu saí e disse: não, meu, vá lá e converse com ele, que eu estou observando o senhor fazer, pedir para aquele espírito que se afaste um pouco, ou se evangelize um pouco, ou faça qualquer algo para que o médium, o espírito, deixe de dar comunicação. Então, não é por isso que eu chegar a dizer: você, Renato, você poderia ter ido. Poderia, mas ainda estava naquela fase muito, um processo muito difícil, e daí eu estava ali mais para aprender. É por isso que eu não ia na frente. Ali no Bezerra Menezes, uma das coisas que a gente fala lá, a única coisa que muitas vezes os espíritos são maravilhosos. Não vá em frente, não vá, certo? Se colocar na frente de tudo. Você fique retraído. Não vá achar que sabe ou fique na frente de tudo, que você poderá ter alguns processos de dor e de sofrimento. Quer dizer, não se ache que porque o sofrimento é grande, porque a espiritualidade se aproxima dessas pessoas que querem ser algo que sabe de tudo, ou que resolve tudo, isso, aquilo, outro. Linha de frente não serve, não. Vamos resguardar, pensar e pedir que a espiritualidade agilize para a gente uma nossa ajuda. E daí é coisa muito interessante, nós temos esse conhecimento. Linha de frente não é coisa que nós devemos fazer com os espíritos não evangelizados. Humildade. Só uma brincadeirinha aqui para descontrair as pessoas que estão muito sérias, mas eu acho que tem algum espírito aqui internauta, viu? Porque eu estou numa posição só, meu rosto vem, meu rosto vai, meu rosto vem, eu digo: meu Deus, estão fazendo um negócio aqui para ver qual a posição melhor para o meu rosto. Tá certo. Franciele, fale, Franciele. Dona Garcia, não se preocupe não, que tem um bocado de trabalhador internauta aí, viu, que estão tentando ajustar o seu rosto de acordo com o que eles acham melhor, não é nem a senhora, viu, é eles. Seu Renato, essa colocação que o senhor faz é muito importante, principalmente para quem está chegando do ESD. A turma do ESD que está chegando nas casas espíritas para fazer mediúnico, os instrutores vão ter uma certa dificuldade, porque muitos, às vezes, pensam que já dominam aquela situação. E não é assim. A gente precisa ter... tem que observar, ter paciência e caminhar de acordo com que a instrução for orientando. Porque se for passar à frente do pessoal, não dá certo, não. Acaba arranjando companhia, acaba acontecendo um monte de coisa. A sua observação foi fantástica agora. Muito grata. Amadeus Ferreira.
Vamos passar para o próximo slide? Vamos ver o que, é Vamos. que ele nos diz. Não, bem. um momentinho, um momentinho. Eu diria Pois que o não. estudo, a prática, é muito importante, mas a nossa evolução moral é que vai definir realmente o nosso contato mediúnico. Porque a gente vai contactar com os bons e para aprender. E no momento que a gente contactar, tiver esse acesso com os menos evoluídos, a gente vai poder ensinar. Então, Certo. a prática, o conhecimento, a prática mediúnica, o conhecimento teórico é importantíssimo. Mas, mais do que isso, a evolução moral. Certo, Isa. Olha, Mas só, Diga, só Graça. rapidinho, Martins, só Isa, dizendo uma coisa também. A gente também, realmente, a gente vai praticar quando a gente encontra alguns menos evoluídos. Também não é só ensinar, mas a gente aprende um bocado, viu? Aprende diariamente, diariamente. Nós vamos encontrar no final desse livro, Kardec diz que nós aprendemos de duas maneiras, através do livro, através da palestra, através do professor, que hoje é nosso irmão Amadeus. Não, Amadeus, não estou dizendo que você foi. Então, né, fica assim, está tomando conta desse trabalho. Quem toma conta desse trabalho aqui é Amadeus, então ele está naquela questão. Então é o seguinte, se você estuda, uma vez chegaram minha irmã e disse, qual a melhor maneira de se dar um passe? Você sabe qual é? A maneira de dar um Amando. passe? Com amor. Você sabe disso. Então, se você Amando. botar as mãos, se você faz isso, faz aquilo, isso, aquilo outro, mas você não está fazendo com amor, não cai, não vai, não vai. É por isso que muitas vezes o espírito da comunicação, e ele se afasta, ele volta. É por quê? Porque ele vai saber, o Espírito sabe a nossa condição de amor e de consciência daquilo que está fazendo, né? De humildade, como a nossa amiga Omar falou. Não é chegar e não, ele vai olhar primeiro. O que é que o doutor Bezerra fez naquele tempo? Quando chegou um espírito, bateu o Rio de Janeiro todo, e quando chegou na Federação Espírita Brasileira, levou porque ninguém conseguia ter, pedir aquele espírito para se afastar daquele médico. Quando ele chegou, o doutor Bezerra disse, meu filho, o que está fazendo? Aí o espírito, paquejou. Por quê? Porque ele disse com amor. Aí o Espírito disse, olha, eu andei todos os centros do Rio de Janeiro, nos centros do Rio de Janeiro, ninguém conseguiu me falar, mas você, a única pessoa que eu encontrei que falou com amor foi você. São as causas da coisa. Vamos lá, Amadeus. Valeu, Vamos Isa. lá, vamos lá no próximo slide. O próximo slide diz o seguinte: o mal é que muitos médios confundem a experiência, fruto Tem que do mudar estudo. o slide. Ô, Amadeu, muda. Poxa, eu não... Bota o slide. Eita, então peraí. Peraí. 212. Peraí, que eu tô. 2 segundinhos só que eu vou ter que retomar lá. Não, antes. Calma. Aqui. Sim. Estão vendo agora? Estão vendo? Estamos. Pronto. Então diz o seguinte: o mal é que muitos médios confundem a experiência com fruto do estudo, com aptidões, produto da organização física. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade, repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas, que os captam lisonjeando-lhes o orgulho. Veja-se adiante no capítulo das obsessões. Então, vamos debulhar um pouquinho o restante daquele slide anterior para passar para os médios. Vamos fazer a leitura do maleável. Médios maleáveis. Aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicação e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente
ou por vocação. Evocação, ou por evocação. Esta espécie de médios se aproxima muito das dos médios sensitivos. Então, retomando lá no item anterior. Alguns médios confundem experiência adquirida com fruto do estudo, do trabalho persistente, etc. E aí eu abro um parênteses para explicar um detalhe. Veja bem, nos dias atuais, a Federação Espírita Brasileira difundiu a nível nacional, por todas as federadas, e uma quantidade enorme de centros, sobretudo aqueles federados, todos eles fazem esse método que a gente tem conversado sobre ele. Dividir uma manifestação mediúnica, uma manifestação em etapas. A primeira etapa é a harmonização psíquica, a segunda etapa, a percepção do fluido, a segunda etapa, a aproximação, a outra, o contato, a outra, envolvimento. E só depois de 2 anos e meio é que o médium vai poder dar passividade psicofônica e psicográfica. É disciplina. É uma metodologia que a Federação Espírita adota. Muito bem. Mas muitos médios confundem a experiência adquirida ao longo do tempo, com estudo, com aptidão da organização física ou fisiológica. O médium vem com vidência, o médium vem com emancipação da alma, ou outros desses fenômenos naturais dos médios polivalentes. E aí eles confundem essas aptidões, que são natas do espírito, com a experiência que ele adquire ao longo do tempo. Ora, o que é que eu quis dizer? Hoje você estuda por etapa, mas no passado, não muito distante, você estudava o livro dos médios, a mediunidade, livro dos espíritos, a doutrina espírita, que foi aquele método adotado e criado pelo irmão Bezerra de Menezes, quando foi presidente da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Então, se você, em 6 meses, hoje, na metodologia da Federação, se em 6 meses você passa estudando um desses módulos, você aprende, por exemplo, a serenar sua mente e relaxar para entrar em contato fluídico com o espírito, em outros 6 meses você consegue fazer o casamento fluídico do médium com a espiritualidade ou vice-versa. Lá naquela metodologia de você estudar o livro dos médios, etc., ou o livro dos espíritos, mas principalmente o livro dos médios, você pode levar 5 anos para adquirir e fazer distinção da experiência que você está tendo. Portanto, a experiência vem com o fruto do trabalho, enriquecido com o estudo que você faz, etc. Mas muitos médios julgam ser aptidão mediúnica, que é isso que ele está falando aqui. Aí, na sequência, você vai ver os médios maleáveis. Vamos ver aí Dona Graci e Dona Valdez, que são médios maleáveis, são aproveitados por uma gama de espírito muito grande que lhes utiliza nas mais variadas mediunidades que eles dispõem para as mais variadas etapas de trabalho na causa de Jesus. Por que o médium é maleável? Porque ele tem recursos diversos e os espíritos se utilizam para trabalhar por seu intermédio. Por isso, maleável. É diferente daquele que tem uma aptidão tal e leva anos para educar essa aptidão e trabalhar com equilíbrio, com sabedoria. Renato Martins, é com o senhor. Vamos distribuir. Isa, dê uma opinião, Isa. Eu, particularmente, eu acredito que esse método utilizado pela federação deixa a desejar. Pelo seguinte, porque se ele faz com que a gente passe 4 ou 5 anos estudando a parte teórica, se bem que tem também uma parte prática, né? Para você frequentar uma reunião mediúnica, eu acho muito tempo. Eu acho que se a pessoa estuda
Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, concomitantemente, você tem condições de participar de uma reunião mediúnica. Eu, particularmente, acho assim, se bem que antes da definição do objetivo daquela reunião mediúnica, tem que ser definido com um grupo que já está há algum tempo participando, está em conjunto, está se conhecendo, porque principalmente numa reunião de desobsessão, você não pode ter um grupo que você desconhece os médios que está trabalhando. Por exemplo, você tem que ter conhecimento de quem é Isa, de quem é Amadeu, de quem é Omar, de quem é Simval, para ter, naquele momento, você, como dirigente, saber se nós estamos nos portando adequadamente. Se nós mesmos não estamos fugindo à mediunidade, àquele espírito que está chegando, se a gente está fraudando, se a gente está tendo comportamento anímico, etc. Agora, eu não acredito, por mim, eu gostaria que fosse reduzido esse tempo de estudo teórico, entende? Eu acho que você pode participar, e lá no Bezerra de Menezes, às vezes a gente via, né? Eu vou usar o passado, porque era o que eu presenciava lá. Na reunião mediúnica, havia a aceitação do médium que chegava. Ou eu estou enganada? Não. Não, está certa, Isa, você está certa. Veja bem, são 2 métodos que as casas espíritas escolhem. Eu concordo até com você, porque naquela metodologia nova que a Federação Espírita utiliza, você, desde a harmonização psíquica, você vai tendo contato com o plano espiritual. Agora, você só dá passividade psicofônica e psicográfica lá depois, no 3º ano. Aí você começa a dar passividade. Por quê? É isso que eles chamam a educar a mediunidade. É você aprender a controlar o impulso do espírito. Aí eu lhe pergunto, quanto tempo gastou Kardec para educar a irmã-se, para educar as irmãs, para educar... Isa, você está me abraçando, você está me apertando sem me abraçar. Naquela época não tinha. Esse método foi criado parece que há 38 anos, pela Federação Espírita Gaúcha e foi adotado pela Federação. Foi o resultado de um estudo. Agora, no passado, como nos referimos, o método era o estudo do Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, e aí você tem o Evangelho como livro de cabeceira. Eu prefiro assim, entende? Porque, por exemplo, atualmente, se eu quisesse voltar a trabalhar na federação, eu não ia trabalhar nunca. Por quê? Porque no momento que a gente falta uma aula, a gente vamos dizer uma aula, mas vamos dizer umas 4 aulas por semestre, você volta para aquele semestre. Aí você não consegue terminar o curso. Você não consegue terminar o ESD. É muito rígido. Amadeus, você... É que burocratizaram a comunicação espírita. Burocratizaram a mediunidade. Isa, diga, Isa. Não é isso. Na realidade, Omar, não praticar a humildade. Não é nem... a realidade é a humildade. Olha só, quando eu fui me distanciar lá do Bezerra, era a Isa falando e eu observando aqui. Quando eu fui me distanciar lá do Bezerra, agora recente, né, chegaram para mim e disse, isso foi amando, eu não vim, porque eu quero ir. Acho que Valderice até lembra que foi uma luta grande, era eu e o doutor Bezerra, ele batendo na porta, você precisa ir, você precisa dar um tempo, e o tempo, você tem um ciclo lá, e esse ciclo você tem muitas coisas a fazer, e depois você retorna, porque o seu ciclo fecha aqui. Beleza. Eu fui falar para
alguém lá do Centro Espírita, que faz parte da diretoria, que eu também ainda faço parte. Aí foi falar, e quanto tempo você vai demorar? Eu disse, não sei não, foi determinação do doutor Bezerra. Ele disse que era um ciclo, eu não sei quanto é um ciclo, aí, não, porque precisa saber, não sei o quê. Aí eu fui e disse, não, mas eu não vou me distanciar da casa. Até porque eu continuo o estudo online, eu continuo fazendo os meus resumos, né? Para poder continuar com a energia da casa. Olha só como é que funciona, né? Para poder continuar com a energia da casa. Sendo que a energia não precisa de eu estar passando o resumo. A energia a gente sente. É como eu chego num centro espírita aqui, muitas e muitas vezes, como foi quinta-feira, eu fui dar uma pequena fala lá, que aqui chamam palestra, mas não chama isso palestra. Palestra eu digo que é um Haroldo Dutra, que é um Alahá, mas eu fui falar alguma coisa e eu não me sinto dentro ali daquele centro. Eu me vejo dentro do centro de Bezerra de Menezes. A minha energia está lá. Aí o que é que eu faço? Eu continuo com a organização do Evangelho Online diário, né? Diário que a gente fala, mas é todas as noites, e faço a programação semanal desse Evangelho como a programação anual, né? Quer dizer, eu estou envolvida mais para dar à pessoa o meu norte. Mas, no fundo, é minha energia. É o que eu sinto e é o que eu recebo, né, da casa. E eu sei que o retorno, como o doutor Bezerra já me falou esses dias, que não mais chegará a longo prazo, já está a médio prazo, né, o ciclo já está mais. Então, quer dizer, o retorno já está mais ou menos encaminhando-se, né? Aí a pessoa foi e disse, tá, porque eu passei também um bom tempo afastado, mas eu nunca na minha vida pensei em voltar. Mas eu não tinha trabalho, e eu voltei e fui muito bem recebida. Eu digo, pronto, aí tá, você falou tudo. Você mesmo falou sobre a gente se afastar e a gente voltar. Tem que ter o acolhimento, tem que ter, não importa se você passou 15 anos fora e você retorna a casa, mas você retorna com aquela mesma energia, você participa de algumas coisas, ou não participa, mas você vibra aquela casa, você vibra aquela energia, você sente. E se você não se afasta da espiritualidade de luz, como é Dr. Bezerra e todos aqueles que fazem parte da egrégora de luz de lá, você a sua energia é a mesma, não muda nada. Pode ir, Renato Martins. Só um Não, parênteses aqui. Doutor Bezerra uma vez me disse que a nossa carteira nunca era encerrada. A carteira está sempre em dia, está assinada. isso aí. Renato, e eu vou aproveitar mais uma deixa para falar do irmão Bezerra, quando ele me disse que todos os trabalhadores lá do Bezerra de Menezes, e acontece também nas outras casas, ele foi buscar cada um onde estava para trabalhar. Aí ele disse, vocês não são trabalhadores de João Cecílio? Até aí eu concordei. Vocês não são trabalhadores do centro? Aí eu fiquei meio arrepiado. E vocês não Também são... não. Aí vocês não são trabalhadores de Bezerra de Menezes. Minha Nossa Senhora, Trabalhadores de Jesus. são trabalhadores de Jesus. Eu fui buscar cada um para esse mistério aqui na casa. Então, a Gracinha, não se preocupe, porque, independentemente do tempo e do ciclo que você está vivendo lá em Picos, sua carteira está assinada e você é trabalhadora de Jesus. Renato? Ele não dá baixa. Não dá nada. Meu amigo, eu apenas digo o seguinte, ter calma, ter paciência, porque realmente, às vezes, só não é do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra, ele faz o possível
mas existe dentro das nossas casas espírito do ser humano, pessoas que têm conhecimento, se acha dono, às vezes até o dono da situação. Então, não é isso que eu estou criticando ninguém, estou achando que ninguém... Cada um tem a sua parte material que modifica, quer modificar os trabalhos da casa espírita. Quantas pessoas chegaram ao bezerro de Deus e se afastaram? Ninguém sabe. Isso tem conhecimento. Tem comunicações espirituais. Tem uns que são como a menina fala aí, doutor Bezerra disse isso. Mas uma vez, há uns anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, doutor Bezerra me deu um batido. E daí eu não aceitei. Um espírito evoluído não se dá batido. Uma vez eu disse a Amadeus, não sei se ele se lembra, disse uma vez, eu cheguei a Amadeus e disse, ele me deu uma vez, o doutor Bezerra me deu um batido. E eu não acredito que o doutor Bezerra dá batido em ninguém. É o espírito de luz. Então, tem certas comunicações que a gente fica sentido por muito tempo, causa de conhecimento da própria casa. Nós temos uma casa, Bezerra, formada com diretoria. Lá disse mesmo assim, aqui se faz como eu quero. Isso não pode. Aqui só fala, por exemplo, Isa, eu sou uma das pessoas do Bezerra Menezes que eu não sei fazer uma palestra. Eu não faço palestra no Bezerra Menezes. Há mais de 2 anos. Quer dizer, deixa para essa diretoria. Por que eu não faço a palestra? Será que eu não sei como já ter conhecimento para fazer a palestra? Já há uns 4 anos isso, Marcos. Porque eu não sei fazer uma palestra? Não é possível que eu não sei, eu mesmo gaguejar e falar 2 minutos, 3 minutos e não faço uma palestra, eu vou ficar... Quase eu saía do Bezerra Menezes, depois de 40 anos de idade. O que me segurou a espírito do doutor Bezerra. Mas não é doutor Bezerra através de médios, não, tá? O doutor Bezerra que se aproxima da gente e diz, meu filho, Exatamente. Tá certo? Aí, quer dizer, eu não sei fazer uma palestra, eu não faço. Eu faço palestra lá no Planalto, eu faço palestra lá na coisa, mas o certo é a distância, né, do Bezerra Menezes, que eu não sei fazer palestra no Bezerra Menezes, só sei fazer palestra lá no Planalto, perto de Amadeus. Deve ser a radiação de Amadeus. Vai lá, Renato, faz a palestra aí, eu tô... Então, a coisa mais... Pois já que você tocou no assunto, Martins, só lhe cortando rapidinho, eu lhe parabenizo pelo seu porte, porque eu senti você naquele período, quando você foi cortado, eu estava aí presente, eu estava aí e fazendo com você vai fazer a oratória e ele faz o exórdio. Aí eu ficava, digo, vamos inverter uma vez eu, outra vez ele, não, você é que faz. E eu olhando você, eu chegava e olhava você sentadozinho lá atrás, esperando que alguém sentasse na mesa, eu chegava, lhe dava um bom dia, chegava, fazia alguma coisa, e eu observando seu comportamento. Foi de luxo. Eu não sabia que tinha acontecido isso, não. Não, exato. Me deixa está terminando, Amadeus encerrar, porque o trabalho já está muito... Nosso trabalho já está terminando. 9h06. Só uma pergunta para reflexão. Essa orientação de afastar do trabalho foi do mentor ou foi dos médios? Eu não sei. Encerrar. Isso, a Gracinha, fazer a pressa, Gracinha. Amadeu está querendo entrar nas intimidades. Não, porque eu passei por essa experiência. Quem não passou, né? Quem não passou. Você sabe. Eu quero fazer um breve comentário aqui. Hoje eu quase não falei. Aí, agora há pouco, Isa falou, vocês falaram aí sobre o estudo da doutrina, né? Aí existe na internet hoje, tem um centro espírita virtual, através da professora Evelyn Freire, eu estudo o ESD. Eu estudo no YouTube. Eu já cheguei até a postar nesse grupo
algumas aulas, a partir do tomo 1, aula 1, né? É muito interessante esse estudo, é muito bem explicado. Eu vou voltar a postar aqui novamente, se alguém quiser estudar. Lula, é muito interessante. Eu também aprendo muito. Eu fico em casa, em vez de estar assistindo um filme, estou assistindo a Larra, estou assistindo fulaninho também. Não é todos não. Eu tenho aquela seleção. Márcia, a aula mediúnica, e o grupo em si dentro do centro é bom porque existe aquele interrelacionamento entre um e outro, o fruto de um e outro, quando energético, que a gente se sente bem. A gente se sentia bem, eu sentia, o Bezerra Menezes já conhece isso, muito tempo a gente passou, se sentia bem quando se chegava no centro e coisa. Hoje não, hoje é assim, um para um lado, outro para outro, isso, aquilo, outro, um para um lado, um fala aqui, o outro não fala ali. Eu nunca acreditei em certas coisas, por exemplo, não é falando apenas para ter esclarecimento. Você faz uma palestra e imediatamente termina a palestra, vai embora dentro de um centro espírita. Eu acho incrível isso. Você está indo só para ser palestrante? Você é uma estrela? Não. Você é um participante do centro. Tá? Você está numa cabine. Você está na cabine. O médico trabalha com você. Quando o médico trabalha, aí você pega a bolsa, parece que está no consultório, você médico, está no consultório. E sai correndo. Porque não fica para depois da prece com o presidente dos trabalhos fazer uma prece na cabine e agradecer a Deus. Não, uma sai, outra sai, no final só fica principalmente eu tenho conhecimento de causa, porque eu tenho uma que é a jovem, que ela também convive comigo dentro do Bezerra. Foi por isso que eu me encontrei com ela lá dentro, me casei com ela lá dentro do Bezerra Menezes. Não casei no centro, mas casei com ela. Tá certo? Foi lá dentro. Então, quer dizer, eu acho totalmente diferente essa forma de verem nós, seres humanos, aqueles que participam do centro, verem uma coisa totalmente diferente, que isso não existe. Cadê a harmonia do grupo? Deixa eu dizer aqui rapidinho. Esse estudo não é... Meu Deus, pelo amor de Deus, para substituir o presencial, não. É para somar. É rapidinho aqui a minha palavra. Sim, eu só estou dizendo, Lula, que é melhor sendo presencial. É bom o que você está dizendo, mas melhor seria presencial. É rapidinho que eu vou dizer aqui. Porque ainda nós já fizemos, por sinal, ainda estava presente aí, nós já fizemos a leitura no estudo mediúnico aí, já fizemos a leitura, gente, a gente fez uma leitura e o livro parecia que quanto mais a gente lia, mais o livro se esticava, que era Aconteceu na Casa Espírita. Quem já leu esse livro sabe, e acontece que lá no Bezerra o povo todos já leram. Pelo menos eu acredito que todos já leram esse livro. É exatamente o que acontece. Existem aquelas pessoas que se acham donos e não saem daquela posição, não saem da imponderação, não saem Pronto, exatamente do que foi descrito aqui como o mal, é que muitos médicos confundem a experiência, fruto do estudo, né? Por quê? Porque eles vêm se lisonjear-se, né? Aí vem o orgulho, aí vem a vaidade, se acham dono da situação e diz assim, ó, tem que ser assim. Se não for assim, então dê espaço para quem quer. É desse jeito. Amadeus Ferreira, amigo, vamos lá. Vamos nesse. Rapidinho. Eu concordo com isso, essa questão do tempo. Até porque aqui, pelo próprio estudo que a gente fez hoje, a gente sabe que muitos médios já nascem prontos, né? Ele precisa se educar, mas nascem prontos. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com a Amadeu, eu digo pela experiência própria. A questão da psicografia e da psicofonia, realmente, comigo, ela evoluiu muito
e passou a ser mais constante, tanto que no socorro fraterno, o pessoal até brinca que é um atrás do outro, porque depois de muito conhecimento, depois de muito estudo, né? E óbvio que, como Isa falou, a questão da mudança íntima nossa, ela é fundamental, né? Especialmente para os espíritos que vão vir para próximo da gente, né? Não só para comunicar, mas também para nos auxiliar, né, toda essa trajetória. Mas a verdade é que nós não precisamos de tempo, né? As pessoas pensam que nós, médicos, precisamos estar no centro espírita para trabalhar. E irmão Bezerra, o tempo todo ele sinaliza isso para a gente, porque, por exemplo, quando eu estou aqui na Federação Espírita de São Paulo, é interessante, depois eu comecei a observar os sinais. Sempre eu vou passar lá Bezerra de Menezes, não é porque eu quero, não, é porque eu sou direcionada para ela. Tipo, ele falando de aqui, eu estou aqui também. Quando eu estou em Brasília também, na Comunhão Espírita, também é impressionante. Tem várias salas lá, mas é sempre que a Valderice vai encaminhada, e é eles que encaminham ali na hora que você está, é Bezerra de Menezes. É basicamente para mim, e ele está me acompanhando onde eu estiver. É impressionante. E nós não precisamos, porque quando nós dormimos, nós vamos trabalhar. Nós sabemos que nós muitas vezes eu lembro, nem sempre eu lembro, mas algumas vezes eu lembro. E eu sei que eu estou trabalhando, eu não estou dormindo. Só o meu corpo está aqui descansando. Então, quando a gente passa a ter essa consciência, a gente sabe que é importante estar no cliente, é importante estar no trabalho, porque nós precisamos desse contato e desse aprimoramento, né? Porque ninguém melhora, ninguém isolando. Você não é uma ilha, né? Você é um coletivo. Então é importante você estar, porque também é um ato de caridade para o outro e para você. Né? Então, e também ajuda com serviço. Eu vou falar, falando, começando, mas era basicamente esses pontos que foi dito. Val, é o seguinte, viu, Val? Desculpa, é o seguinte, olha, nós aqui não estamos discutindo, porque existiu o antes e o depois, tá certo? Você, antes, por exemplo, no meu tempo não tinha, e o estudo da doutrina dos espíritos, essas apostilhas, ela chegou em 86, tá certo? Eu não tenho, mas eu sei quem tem, porque foi eu que dei a ele, porque me disseram. O estudo da mediunidade foi em 86. Quem tem antigamente era feito em papel A4. As primeiras apostilhas vindo da Federação Espírita. Quem tem essas apostilhas é Laelder. Ele tem. Então, quer dizer, foi em 86. Antes, a gente só estudava, pedia para estudar a doutrina. E, realmente, na realidade, a melhor coisa que tem é ir ao centro espírita, assistir a reunião, tá certo? Assistir a reunião e fazer a parte prática. Não, eu não concordo com o fraterno, ali do Bezerra. Por quê? Porque a quantidade de gente que tem ali dentro naquela reunião. Às vezes tem 50 pessoas. Quer dizer, são 50 pessoas não experientes, são estudantes dali daquele círculo, e dali não tem eficácia para todos aqueles que estão ali naquele trabalho. Por quê? Porque existe a comunicação espírita. São espíritos que são espíritos que nós estamos dando ajuda, estamos dando ajuda. Todo espírito que não tem uma certa evolução, não tem conhecimento, está precisando ali, aí existe trabalho de desobsessão. O trabalho de desobsessão porque o nome também eu não gosto, de desobsessão. Estamos colocando uma pessoa como uma pessoa que não é evangelizada. Quer dizer, o trabalho era para ser, como ele diz, um fraterno. Eu acho bonito o nome, porque está ajudando a todos. Para estudar. Mas o termo criado por Kardec é obsessão. É como se diz, antigamente, de 83, 84 até 96, eu ia para o leprosário, aqui em Natal, ali perto da rodoviária, que não existe mais. Existe um conjunto, atrás da rodoviária, daquelas pessoas que viviam dentro da Casa São Francisco, do Hospital São Francisco.
atrás dali existe um conjunto das pessoas que conviveram, que viveram ali no leprosário, aqui em Natal. Então, hoje, se a gente falar em leprosário, dizer que é um leproso, a pessoa diz, não pode, não existe ranceniano. Está entendendo? Então, são casos e mais casos que nós encontramos. Então, nós não estamos dizendo aqui, eu não digo a você que faça o trabalho mediúnico, mas se você pegar o livro Sexo e Destino, acho que tem, que você pode colocar dentro da reunião mediúnica 20 pessoas. Acho que é isso, né, Amadeus? 20 pessoas. Uma faixa de 20 pessoas. Até 20. É 12. André Luiz orienta 12. Não, no Sexo e Destino, André Luiz é 12, né? É 12. Ali dentro tem 60, ou às vezes pode ser 100. Qual é a eficácia de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento ali, pouquinho conhecimento, os espíritos ali presentes? Eu sei que existem as coisas da comunicação, pessoas sofrendo ali dentro porque não tem conhecimento de causa e tem uma quantidade muito grande. Porque André Luiz disse que é 12 e bota ali 80. Eu não sou contra, pode 100, 200, 300, de acordo com a sua capacidade. Mas que se pudesse ali dividir, como eu dei a ideia lá, vocês dividem. Um dia fica 20, outro dia fica mais 20, escolhe, diz, fulaninho vai ficar 20, essa coisa. Na outra semana, no outro mês, fulaninho é que vai ficar aqui, não fica tudo. Eu não sou contra, pode botar 200, 300, 400, 500. O que muita gente fica, eu acho que muita gente, no dia seguinte, está levando a carga fluídica para casa. Os espíritos ajudam, mas eu não me ajudo. Doutor, os espíritos vêm deixar eu em casa, aqui. Uma certa vez, o tempo que está passando demais, uma vez eu vim da visita da penitenciária João Chaves, ali, que era Igapó. Eu saí de lá, eu ia mais Geraldo, os meninos Exaltina, a turma, o grupo ia para lá, a gente fazia parte evangélica lá dentro da colônia penal, a gente saía. Uma certa vez, a gente sai, como eu saio do Bezerra, você chega mesmo assim, a pessoa chega e diz, saiu de Bezerra de 4 horas. A pessoa diz, não, eu vou logo na praia, isso, aquilo, outro, não. Se eu não vier para casa, a carga fluídica é enorme. Eles vêm deixar a gente em casa. Eu chego em casa, fico um pedaço e posso sair, mas eu não saio, não tenho condições. Quando eu saio, eu sinto. Mas eu vou deixar de sair? Não. Então, quer dizer, são questões que nós temos que encontrar dentro da solução de estudo, nas áreas de estudo. Então, é muito importante você estar dizendo que tem que fazer a parte prática, mas o Bezerra Menezes pode perguntar a Isa, a gente tinha uma parte teórica, né, Isa? E quando terminava de 15, 20 minutos a teórica, alguém falava, você não sei se ele falava, e depois a gente ia para a mediúnica. Quer dizer, hoje em dia, como diz Isa, se eu fosse esperar os 5 anos para ir para a mesa mediúnica, eu garanto a você que com 2 meses, eu já estava na mesa mediúnica. Como? Eu estava no outro lado da vida tentando dizer, Amadeus, deixa eu falar aqui. Estava desencarnado já. Por quê? Porque os espíritos estão ali presentes, querendo dar comunicação, isso, aquilo, outro. Então, são coisas que nós temos de ter a lógica, com todo o respeito que eu tenho à federação. Você sabe como é o espaço da federação hoje? Você vai, assiste a reunião e faz o passo coletivo. Como era antigamente? Antigamente, você tinha 15 médicos que realmente precisavam de trabalhar, doar suas energias para a cabine aplicar passe. Hoje, não. Então, eu não estou criticando, mas acho que deveria ter os médicos, porque os médicos tinham uma responsabilidade maior, se preparavam e vinham no domingo, ir para uma cabine e doar um pouquinho de seus fluidos. Então, esses médicos não estão mais precisando, os espíritos não estão precisando mais dos médicos.
só dizer, vamos dar um passo aqui, acabou, se os espíritos tomem conta. Então, eu não concordo. Antigamente, a federação disse, você não tem a dispersão de fluido, você tem que colocar a mão só em cima da cabeça de Amadeus, e Amadeus só estender a mão e acabou-se. Aí viram que não dava certo e voltaram para o normal. Gente, todos sabem que estou falando demais, eu acho que eu vou certo? Renato, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está correto. Eu não disse que não é para ir para o centro, não. Eu estou falando que quando nós nos afastamos do centro, como agora que eu tô fora. Quando eu estava em Brasília, eu estava indo para a Comunhão Espírita e não deixei de trabalhar. E aqui em São Paulo também, eu vou na federação aqui de São Paulo. Aí o que eu quero dizer é que a gente não deixa de trabalhar nesse sentido, mas eu concordo com você que é importante estar no centro trabalhando, ter no contato, até por um ato de fraternidade, solidariedade que a gente deve ter. E caridade também, né? Para com o próximo. Eu concordo com tudo que você disse. E também concordo que no socorro fraterno, quando fica aquele grupo grande, eu sei porque a gente tem um estudo na segunda, e a classe sabe. Teve uma vez que eu recebi tanta entidade uma atrás da outra, porque basta permitir, eles vêm. E alguém que estava lá no grupo, que não era preparada, ficou criticando. Não quero ficar perto dela não, porque ela está recebendo um atrás do outro, né, Glaci? Que teve esse fato, que eu só soube depois, como comentário, porque eu estou recebendo, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Aí no nosso estudo, nos comentários, depois soltaram, Valderice, era você. E eu falei, bom, então é como você disse, tem os curiosos, tem os que não compreendem, que eu preferia quando acontecia, que a gente ia para uma salinha, ficava até um grupo grande do lado de fora, mas só estava dando a ajuda, né, com o serviço. Mas os médicos que estavam recebendo estavam todos naquela salinha, eles estavam doutrinando. Eu gostava mais. Mas, infelizmente, é como eu disse, né, as pessoas vão mudando, ou a gente aceita e continua para continuar trabalhando, ou a gente sai. Eu prefiro continuar mesmo, tendo, como eu disse, a gente sempre tem que ter uma visão crítica, porque a gente só desenvolve assim, né? As coisas só desenvolvem assim, né? Quando você tem um olhar crítico, construtivo, né? Para fazer com que aquilo melhore ou volte ao modo que a gente percebe que era o melhor. Mas só nesse sentido, só fazer um adendo, porque ficou parecendo quando eu falei que a gente não precisa do templo, no seguinte sentido que a gente trabalha independente de estar no templo. Mas há importância, né? Nós vivemos num mundo material, então há a importância do contato, realmente, com o próximo. Era só isso que eu falo pra caramba, Renata, foi igual a você. Obrigado, minha querida. Renata, brigadão, mas nós estamos aí, hoje nós extrapolamos todos os limites, né? Vamos devolver a nossa querida irmã Nada, vamos devolver a nossa irmã Glaci, aliás, é a nossa irmã Isa, vamos devolver a nossa irmã Isa, que vai fazer... Eu já fiz. Só eu, você está trocando. Estou trocando. Renato, você, depois eu quero falar com você. Que Deus abençoe, minha querida. Paz com Jesus. Todos, muito obrigado e até a próxima. Cadê a prece? Ela vai... A Gracinha vai fazer. Quem quiser fechar os olhos, feche, mas eu pedi e consegui essa prece bem dentro do tema que estávamos focados, que diz, doutor Bezerra, benfeitor dos que sofrem, irmão silencioso das madrugadas do mundo, tua presença não se impõe, consola, tua voz não acusa, ampara, tua luz não ofusca, aquece. Bezerra, servo da caridade viva, vem se for da vontade do alto, caminhar entre nós, nesta hora em que tantos corações sangram em silêncio. Toca com teus pensamentos de paz os lares em desalento, as mentes que tormentam os corpos exaustos de dor. Que a tua vibração de amor nos ensine a curar com o olhar, a acolher com a escuta, a servir com ternura, mesmo diante da ingratidão. Não queremos os milagres do mundo, mas a força mansa para atravessar as provas com dignidade. Que o lençol do teu passo invisível envolva os hospitais esquecidos, as vielas escuras
os leitos improvisados e transforme o pranto seco dos invisíveis em esperança viva. Doutor da alma humana, ajuda-nos a entender que socorrer é orar com as mãos, que amar é iluminar as sombras sem perguntar nomes, que perdoar é libertar o outro para que também sejamos livres. Leva ao Cristo nossos pedidos calados, mas antes abre os nossos olhos para a missão que ainda nos cabe cumprir, que possamos ser luz e extensão do teu serviço, ferramentas humildes da mesma luz. Em nome da fraternidade maior, segue conosco, Espírito amigo, até que todos os filhos da terra compreendam que a cura mais profunda é o amor que se doa. Que assim seja, que Deus continue conosco, continua, Pai, conosco, Jesus e Maria, abraçando, intercedendo a cada um de nós. Muita paz e luz nos envolva no dia de hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Bom dia, Brasil! Lindíssima prece. Bote no canal para a gente. A Gracinha, eu já ia... Vou colocar. Bom dia, bom fim de semana. Até a próxima. Lá no grupo, gentileza. Renato, não desligue, não. Tá certo.